Brasileira de futebol foi campeã no ano de 1970. Foi um ano muito forte e muitas pessoas aqui com mais de 50 anos de idade ficaram impactadas, felizes, celebraram aquela grande conquista que somava-se às anteriores e fazia com que a gente ficasse mais conhecido, mais respeitado no mundo. Aquele período não se sucedeu de vitórias e foram aí alguns anos a mais, 20 anos a mais para que acontecessem outras vitórias. E o povo brasileiro vinha sofrido. O crescimento do país se dava com ênfase na infraestrutura, e a infraestrutura naquela década de 60 e 70, comecinho da década de 80, era baseada em grandes obras que exigiam captação de recursos pelo FMI. Com isso, a dívida externa cresceu, a diferença das classes sociais aumentou e o povo vinha sendo sofrido. Quando você olha pelas ruas da cidade, você vai em Taubaté, mesmo na capital, você vê muitas casas que não tinham nem a previsão, nem o sonho de ter uma garagem, de entrar num carro. Aquele povo sofrido, machucado, tinha o único escape no esporte, no futebol, mas 72, 74, 75, 6, 7, 8, 80 e nada de títulos, nada de ganhos, e o povo sofrido ficava mais sofrido ainda. O olhar do exterior para nós chamava-nos de República de Bananas, e a percepção que se tinha sobre os brasileiros apontava para índios, para alguma coisa de menor valor. Nesse período, então, a gente às quintas-feiras, eu e muitos de nós aqui, às quintas-feiras cantávamos o hino nacional. Ouviram? Do Ipiranga às margens plácidas. A gente nem sabia muito bem o que era plácido. Talvez se não fosse a mensagem de hoje, até hoje eu não saberia ainda. Na década de 80, o Brasil volta aos cenários e vem por alguma coisa inusitada, por um piloto de corrida. De alguma maneira a gente voltou a ter orgulho de ser brasileiro, e aquele hino que eu cantava nas quintas-feiras e meus colegas de classe cantávamos, porque a dona Valquíria obrigava a diretora, todo mundo ficar no pátio, a gente começou a entender e começou a ter orgulho do país. A gente descobriu que as margens plácidas eram as margens mansas do Riacho do Ipiranga, que era um local tranquilo, um local de paz, e que a ideia do autor é que a gente pudesse, então, ser um país pacífico, um país que vive em paz. Em 1994, depois de algumas vitórias, talvez você até se lembre o que você fazia no dia 1º de maio de 1994. Eu estava num churrasco com os amigos da faculdade, de outros cursos, e a gente estava ali conversando, batendo um papo na casa de uma família muito querida, quando numa curva, então, arrebenta a barra de direção do carro, daquele que era o nosso herói, que muito mais do que um esportista, representava o alívio da nação, representava o tirar do peso dos anos de chumbo, representava uma nova perspectiva. O país já vinha mudando, ainda tinha algumas dificuldades, ainda tinha o resquício de inflação, as fiscais do Sarney ficavam de olho em quem remarcava o preço, porque a inflação era alta ainda, mas já vinham sendo controladas as situações. E aí morre a esperança, porque a barra de direção estourou. E todo o potencial daquele que trazia para nós tranquilidade, descanso, o momento esperado nas manhãs de domingo, fez a gente descobrir alguma coisa muito importante. Que talento não pode nos salvar, que talento não é nada sem controle. Que potência não é nada sem controle. Que todos os títulos que se teve antes não é nada sem controle.
E que isso é útil para a minha vida e para a sua, que não importa o quão certo a gente dê, quanto dinheiro a gente tenha, quantos títulos a gente acumule, não importa o potencial que faça alguém olhar para você e falar, eu acredito em você, você vai longe na vida. Não adianta quão grandes sejam as apostas feitas em você, se não houver controle. O controle que a gente está conectando aqui com essa palavra plácido, com o rio, as margens tranquilas, as margens plácidas, as margens sossegadas, se manifesta nos nossos corações e nas nossas emoções, na forma de mansidão. Jesus falou em Mateus, capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados mansos, porque as pessoas que não forem controladas pelas circunstâncias, que não forem arrastadas pelas ciladas da vida, que não forem dirigidas por terceiro, as pessoas que não perderem o controle, essas pessoas terão um destaque especial, herdarão tudo que se há e que se foi feito. Bem-aventurados, controlados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. Algumas pessoas são meio bravas, né? Algumas pessoas, inclusive, se vangloriam de ser brava. Comigo é assim, bateu, levou. Eu tenho um gênio forte mesmo. Outros, como se não fosse uma questão de hemoglobina, não fosse uma questão ligada à biologia ou à biomedicina, falam assim, eu tenho sangue espanhol, por isso que eu sou assim, tenho sangue italiano, tenho sangue cearense, eu risco a faca mesmo. Acreditem nas palavras de Jesus, cada pessoa que conseguir controlar o seu temperamento, que tiver o seu temperamento controlado pelo Espírito, cada pessoa que submeter-se à onipotente mão de Deus, no tempo oportuno vai ser exaltada. Cada pessoa que não buscar a vingança por si mesmo, por Deus será honrada. Cada pessoa que sofrer uma influência dos céus dirigindo aqui na terra, para que aqui na terra seja feito como no céu, será menos animal e mais gente. Porque quando falta o controle, a gente vira bicho. Os nossos instintos mais primitivos prevalecem. Quando a gente vem caminhando pelas páginas da Bíblia e lê o livro de Gênesis, a gente vê que na organização, na criação e no início da raça humana, tudo estava sob controle e a harmonia era plena, e os animais e os homens se relacionavam bem. Quando o pecado entrou, todos se tornaram inimigos entre si. Inimigo, o homem ficou inimigo da mulher. Aí Deus, a mulher que só me deu o que ela fez. Ficou inimigo da natureza, agora os espinhos furam o pé. Ficou inimigo de si mesmo, porque não tinha paz, tinha que se esconder. Ficou inimigo de Deus. Adão, nós éramos amigos, a gente conversava. Por que você está se escondendo, Adão? Tudo em harmonia, tudo sob controle até entrar o pecado. E o pecado gera o descontrole. Um homem, uma mulher, nas mãos de Deus, está de volta à harmonia. Para isso se manifestou Cristo Jesus, o nosso Natal, para desfazer a inimizade, para fazer de nós novamente amigos entre nós, nos tratarmos como irmãos, nos abraçarmos, homenagearmos quem influencia a nossa vida, nos alegrarmos com as crianças que são a continuidade da nossa história. A harmonia volta. A paz entre nós, a paz com a natureza, porque agora,
como crentes em Cristo Jesus, sabemos que a natureza, ela clama pela manifestação do Filho de Deus por causa da maldade dos homens, que destroem, que queimam, que desvalorizam, mas cada um de nós que teve um encontro com Jesus, a ver na criação a manifestação de Deus, sabe que os céus, a terra proclamam a glória de Deus, e tratamos bem, mas acima de tudo, a paz conosco mesmo, diz o livro de Romanos, capítulo número 5, que nós agora, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos, porque sabemos que temos como enfrentar a vida e, acima de tudo, temos como enfrentar a morte. A paz foi restaurada, a gente voltou a ser gente de verdade, não mais bicho. Quando falta o controle, a gente é dominado pelo pecado. Quando falta o controle, a gente deixa de ser aquilo que nascemos para ser. Quando falta o controle, não adianta ter potência, ter títulos, ter ganhos, ter toda a experiência, ser o orgulho da casa, não adianta. Os mansos, pessoas que têm a vida sob controle, que entregaram o controle da sua vida ao Senhor, e porque sabem que o Senhor controla a sua vida, agora conseguem responder de maneira equilibrada, conseguem responder, seja esperando, seja orando, seja conversando civilizadamente, conseguem responder às turbulências da vida. Cada uma das exigências que fazem não nos descaracterizam, não faz com que a gente negue o nosso Senhor, ou com que de alguma maneira a gente envergonhe aquele que morreu no nosso lugar. Nós entendemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi levado como ovelha muda ao matadouro, e por amor a mim e a você, não houve rebelião, não houve xingo, não houve briga, não houve revolta. E por amor a mim e a você, Ele nos dá agora esta nova natureza. E esta nova natureza que nós experimentamos quando nos encontramos com Jesus, respondemos o seu chamado irresistível e faz de nós pessoas que agora nasceram de novo. Pessoas que com o encontro com o Senhor abriram mão da sua velha natureza e agora ganharam uma nova natureza que vai se aperfeiçoando e que conseguem responder de forma suave às situações turbulentas da vida. Observe que o manso é o caminho do meio. O manso não é aquele que se deixa dominar pela ira e, portanto, não tem o bateu, levou. E, portanto, em hipótese alguma diz, eu me converti, mas meu braço não se converteu. Não, ele não é dominado pela ira. Mas também não é um apático. Aquilo que a gente chama popularmente de sangue de barata. Não é alguém que não está nem aí, tá bom, deixa. Não, não. O manso é aquele que faz a leitura dos fatos. E diante da leitura dos fatos, ele consegue se indignar, consegue contestar, consegue rejeitar, aprendeu a dizer não, mas de maneira alguma violenta, de maneira alguma ignorante, de maneira alguma truculenta. O manso é alguém forte, porque domina o pior de todos os inimigos, ele mesmo. Acreditem, acreditem, não existe inimigo maior do que a gente mesmo. É você que nas suas conversas interiores diz que não consegue. É você que de alguma maneira sente que está sendo perseguido. É você que de alguma forma, sabota a si mesmo. Deixa entrar no seu coração palavras negativas. O manso, ele não deixa que ninguém altere o seu estado de espírito. O grego chamava de ataraxia, o domínio, que nós, a classe dos homens aqui, poderosíssimo, estudou isso com detalhes.
o estado imperturbável da alma. Imagina você, imperturbabilidade da... O que perturba o seu coração? Às vezes uma dívida, às vezes uma pessoa, às vezes uma situação. A chegada de Jesus é a chegada de uma palavra que aquilo que os gregos buscavam encontra-se de maneira plena nele. Por isso ele diz: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós encontramos em Jesus este equilíbrio, essa condição para lidar com as situações turbulentas da vida. Mas, se você é igual a mim, isso que a gente sabe pelas palavras, às vezes não é tão fácil de exercitar no dia a dia. Se você é igual a mim, existe gente que tira a paz da gente. Às vezes no trânsito, às vezes na família, às vezes nas mais diversas situações. Você que tem um comércio, às vezes um cliente que enche as paciências e de alguma maneira a gente não aprendeu a despedir o cliente, né? A gente aprendeu, quando a gente era funcionário, aprendeu a ser despedido da empresa, mas despedir o cliente, tem cliente que você tem que despedir ele, que não, eu não quero fazer negócio com você. Perturba nossa alma, fica mais caro o caldo que a carne. A pergunta dessa noite já está no telão para você. Como você reage às situações turbulentas da vida? Porque se eu estou dizendo para você que a mansidão é a porta de entrada para o domínio, o controle, para herdar a terra, a mansidão é a consequência de Deus na vida, a mansidão é o que nos deixa parecidos com Jesus, a mansidão é aquilo que frustra os nossos adversários, e a mansidão nos ensina a lidar com a turbulência da vida. Eu preciso te perguntar, como você lida com as turbulências da vida? Uma situação turbulenta foi enfrentada por Jesus, e encontra-se no Evangelho de João, no capítulo número 18, e eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse no telão a leitura deste texto, que no telão está projetado na NVT, mas você pode ler na sua tradução, e é até rico o nosso trajeto quando ele tem sinônimos, quando a gente vai usando palavras diferentes e consegue entender melhor o texto. João, capítulo número 18, a leitura começa no verso 1, e vamos avançar até o verso número 12. João, capítulo 18, a Bíblia diz: depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com os discípulos o vale de Cedron. Entrou num bosque. Um bosque cheio de pés de oliva, de azeitonas, de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. Era um lugar de costume onde eles iam orar, e ali, então, por conta deles já terem ido muitas vezes, Jesus e seus discípulos, os principais sacerdotes, fariseus, tinham dado a Judas um destacamento de soldados. Alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque das oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo de tudo que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. E aí, rapaziada, estão procurando quem? Foi a pergunta que Jesus fez para aquele grupo. E eles responderam: nós estamos procurando Jesus, o Nazareno. Beleza, sou eu. Quando ele disse isso, Judas estava com eles, e quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram, caíram para trás no chão, foram surpreendidos por aquela postura. Mais uma vez Jesus perguntou: ué, estão caídos aí?
Vocês estão procurando quem? E novamente eles responderam: vai mostrar quem é, né? Tá bom, mas para de brincadeira. Nós estamos procurando Jesus, o Nazareno. Onde é que ele está? Eu já falei, sou eu. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixe esses outros irem embora. Ele fez isso para cumprir a sua própria declaração: não perdi um só de todos que me destes. Então, Simão Pedro puxou uma espada, cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse para o Pedro: Pedro, calma, rapaz, guarda essa espada, põe de volta na bainha. Acaso eu não vou beber o cálice que meu pai deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam a Jesus e o levaram amarrado. Você percebe a grandeza do texto, percebe a força da história, já que nesse mês de dezembro a gente fala tanto de Jesus, do Salvador, o menino, o bebezinho, e você precisa ter a visão completa de Jesus. E se você leu com os olhos que eu li, você viu que ali não tem nenhum momento de covardia. Se você acompanhou a leitura, você percebeu que não há nenhum momento de fraqueza. No outro extremo, também não tem nenhum gesto de ignorância ou de violência. Pelo contrário, quem estava mais violento e mais afoito nessa brincadeira foi acalmado. Calma, Pedro, guarda a espada. É importante a gente conversar sobre isso e a gente olhar com calma. Este Jesus que tem o controle da situação, que mesmo quando a situação lhe é adversa, se posiciona de maneira viva, sabe aquilo que tem para viver em Deus, ainda que lhe seja contrário e doloroso, e vive. A postura desse Jesus, que é o nosso mestre e é o nosso modelo, ou nas palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão mais velho, o primogênito dos mortos, o primeiro a experimentar a nova modalidade de vida que nós viveremos quando passarmos dessa vida. Como Jesus agiu naquele momento que antecedia a crucificação em algumas horas, e em poucas horas ele estaria sendo chicoteado, estaria sendo cuspido, humilhado. Encara esse momento de forma corajosa, de forma exemplar, de maneira inspiradora para nós estarmos nele, entregarmos nossa vida a Cristo Jesus e aprendermos dele, que é manso e humilde de coração, enfrentarmos os desafios da nossa vida da mesma forma que ele enfrentou. Corajoso, mas manso. Confrontador, mas manso. Presente no ato, mas manso. Não influenciado por forças, cercado por atos violentos, mas manso. Porque eu e você, nós estaremos expostos a várias forças contrárias, vários vetores nos empurrando e de alguma maneira tentando roubar nossa paz, tentando roubar nossa fé, tentando impedir da gente viver aquilo que a gente tem para viver, tentando roubar nossa alegria, tentando nos roubar do céu. Muitas forças que conspiram, e você viu a partir do versículo número 3, forças que deveriam fazer com que os homens estivessem mais perto de Deus, foram usadas para matar o Filho de Deus, os sacerdotes, gente que tinha condições de instruir para que as pessoas tivessem mais paz e encontrassem um relacionamento mais harmonioso, os fariseus.
gente que era contratada para fazer uma função, os guardas do templo. Muitas forças são contrárias a nós. Muitas coisas que no dia a dia servem para o bem, como um archote pendurado na parede para iluminar o salão, ou uma tocha, como está nessa tradução. Coisas que no dia a dia são usadas para o bem. Uma tocha ilumina o caminho, espanta animais nas trilhas da floresta, mas naquele momento aquilo era um instrumento. Tochas, lanternas, lanças, cada um dos instrumentos que serviam para as atividades da vida do dia a dia, agora sendo utilizados para pegar o Salvador. E assim é na sua vida e na minha vida também. Às vezes um relatório no serviço, né? Às vezes uma fotografia, quem sabe, uma música. Qualquer coisa pode ser utilizada como instrumento para te perturbar, para te atrapalhar, para te provocar. Qualquer coisa pode ser um instrumento para te fazer mal. Não vai faltar nessa vida forças para fazer você perder o controle. Pessoas para fazer você perder o controle. Situações para fazer você perder o controle. Por isso, nós que somos chamados na Bíblia a sermos sóbrios e vigilantes, temos que sair daqui com essa certeza, de que quando nós somos provocados por pessoas, por fatos, por situações, acreditem, por trás deste evento que é do nosso mundo físico, social, pode ter uma força que também quer te envergonhar, que quer comprovar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Acreditem, o que quiser fazer você perder o controle, merece de você uma oração, merece de você um clamor de misericórdia a Deus, para que Deus te ajude, te fortaleça a cumprir o seu chamado, cumprir sua missão, seguir em frente. Nada é neutro nessa vida, nada, e nem ninguém, porque alguém do bem, alguém inclusive de Deus, por não estar vigilante, pode ceder a um sopro no ouvido e se prestar ao papel de ser instrumento para te perturbar, para te tirar do caminho, para te desequilibrar, para roubar sua fé, para roubar sua alegria, para roubar sua paz, para roubar sua harmonia com os seus. Estavam ali aqueles homens para tirar Jesus da condição de ser aquele que foi 100% homem, igual a nós, com a diferença de não ter pecado. Naquele contexto, ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. Manso. O que está provocando você nos dias atuais? Seu genro, sua nora, situações desequilibradas, o que está provocando você nos dias atuais? Final de ano, sobrecarga no trabalho, um chefe ignorante. O que está provocando você nos dias atuais? É na mansidão que você se confirma. É na mansidão que você experimenta a mão de Deus. É na mansidão que você envergonha os ataques do inimigo, que você apaga os dardos ardentes do inimigo. E como que se faz para ser manso? O que a mansidão exige? Em primeiro lugar, já está no telão para você. A mansidão exige clareza da situação. Às vezes, nós vamos ficando irritados, porque a gente vai pegando um rabo de conversa. Sabe o que é um rabo de conversa? A conversa está passando lá e só fica uma cauda assim fininha. Você não pegou o assunto inteiro e aquele negócio vai te corroendo por dentro. E você vai ficando irritado. E por que você não conversa logo? Por que você não coloca tudo em pratos limpos? Essa irritabilidade, acreditem meus irmãos, não existe a gota d'água. Sempre são as várias gotas.
É um pouquinho, é um pinguinho ali, que nem uma goteira a noite toda, plique, plique, vai te irritando, vai ali provocando, e vai, e aí um dia, sabe o que acontece? Você explode. E alguém vai dizer, ai pastor, aquilo foi a gota d'água, mas nunca é a gota d'água, são as várias gotas. Porque a gente não tem clareza das situações, a gente cria fantasmas, fica quase que esquizofrênico, sabe? Vivendo com dupla personalidade. Às vezes a gente critica, às vezes a gente elogia a mesma pessoa. Porque a gente não tem clareza, a gente fica armado. Porque você já sofreu isso, ou no outro casamento, já sofreu em alguma situação, e porque você sofreu na outra situação, você acha que todo mundo é igual, e você vai ficando armado, e começa a ver fantasma. E quando menos esperar, você está dando patada nos outros, como uma maneira de se defender, respondendo ou ecoando a máxima de que o ataque é a melhor defesa. Sabe o que é o remédio contra isso? A maneira de você não perder a mansidão é você esclarecer as situações. Aí você espanta os fantasmas. Porque se for, você já acha um caminho logo para resolver. E se não for, você já fica em paz, porque não é. A quem vocês estão procurando? Vocês querem falar com quem? Eles até caem para trás, eles não esperam isso. Não esperam. Quem sabe você possa surpreender quem está tirando sua paz, com uma conversa equilibrada, com uma conversa saudável, que não vai atacando, mas que diz, olha, eu estou percebendo, e por causa disso que eu estou percebendo, eu não estou me sentindo confortável. É isso mesmo? Termine o ano esclarecendo as coisas, termine o ano se desarmando, termine o ano conversando aonde você tem dúvidas, converse. Fazendo assim, uma pessoa mansa brotará em você. Em segundo lugar, a mansidão exige de nós responsabilidade. Porque se a gente fica sensível por conta daquilo que a gente não sabe, se a gente fica sensível por conta daquilo que a gente tem dúvida e nos atormenta, a gente fica sensível também quando os nossos estão expostos. Cada um de nós quer que os nossos filhos não passem por aquilo que a gente passou. Talvez isso seja até um problema, né? Talvez isso até faça mal, mas de alguma maneira venderam isso para a gente e a gente comprou. E aí a gente não quer que eles tenham necessidade, e a gente não quer que eles sofram, e aí a gente não quer. E por causa disso, a gente acaba não se posicionando e não separando as coisas, e alguns até acabam usando pessoas como escudo, usando como desculpa, porque eu tenho que cuidar de quem está doente. Lembra aqueles homens que foram chamados para andar com Jesus, e aqueles homens deram para Jesus a desculpa, Senhor, deixa eu enterrar os meus pais primeiro. Lembram-se dessa passagem? Às vezes a gente usa as pessoas que estão com a gente como desculpa, para não fazer aquilo que a gente tem que fazer, e a gente vai ficando irritado, e vai ficando sensível, e vai ficando de alguma maneira na posição errada. E Jesus fala, isso aqui é problema meu, já vi uma promessa antes, dos que o Pai me deu, nenhum deles vão se perder. Tinha uma promessa, e ele vai ao encontro da promessa, e fala para os soldados, libera eles, que o que a gente tem que ver, tem a ver comigo. Vocês não falaram que vieram me buscar? Então eu estou aqui, libera eles. A mansidão exige de nós a responsabilidade. Quando você souber que o que você tem que passar, você tem que passar, você libera as pessoas, você defende quem tem que defender,
colocando-se como escudo. E agora eu falo de maneira muito especial com os homens. Afinal de contas, nós estamos numa geração de homens fracos, que não se colocam como escudo, que não têm a dignidade de defender a mulher, que não sabe nem andar na calçada com a mulher. Anda na calçada, a mulher anda virada para a rua, e ele anda virado para a parede. E os caras passam de carro e mexem com a mulher dele, porque ele não tem a dignidade de passar a mulher para o lado de cá e ele andar protegendo. Homens que não têm a dignidade de carregar uma sacola. Eu acho muito engraçado, tem uma pessoa que eu vejo que é do nosso bairro, eu não vou dar muitos detalhes, porque você vai ver também. E ele passa indo para a igreja, ele vai na frente e a mulher vai atrás, e a perna da mulher é mais curta. Então, ele vai todo brabão de terno e gravata, e eu, no maior carinho do mundo, falo, paz do Senhor, irmão. Às vezes ele responde, às vezes ele não responde, ele passa brabão. E ele vai brabão, e atrás dele, a mulher mais pequenininha, que ela não consegue, ela dá um piquezinho, alcança, aí... Mansidão, irmãos, vem da gente assumir nossa postura. O nosso mestre ensinou a defender os nossos. Defenda os seus com dignidade. Não use os seus como escudo. Tem muito pastor que usa a igreja para defender a ele, os erros dele, se esconde atrás do rebanho. Não foi isso que Jesus ensinou. Inverte a posição. Porque às vezes a gente quer dar uma de brabão, só para fazer cena, né? Mas a hora de ser brabão mesmo, de falar, ó, libera eles que aqui fala comigo. Essa é a mansidão de Jesus. A mansidão de quem se responsabiliza. A mansidão de quem protege. A mansidão de quem se coloca com tranquilidade para viver aquilo que tem que viver, que não fica choramingando, que não fica reclamando da vida, que não fica trazendo mais problema para a mulher, pelo contrário, que se posiciona e protege, seja protetor, seja protetora, com firmeza, sem violência. Precisa falar palavrão? Precisa ou não? O que você acha? Precisa? Precisa gritar? Precisa ou não? Precisa ser brabão? Precisa ou não? Não precisa. Em último lugar, mansidão exige a maturidade. Antigamente tinha uma expressão que se referia à turma do deixa disso. Já ouviu falar a turma do deixa disso? Era aquele pessoal que queria briga, mas fazia uma novelinha que não queria briga. Hoje, a gente vive essa situação, seja no mundo virtual ou seja no mundo físico, em que a gente se deixa influenciar por terceiros, que a gente se deixa de alguma maneira, e eu já contei essa história aqui, mas como tem muito visitante, eu vou contar para os visitantes, vocês que já ouviram 8 vezes não vão ligar. Eu era pequeno, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, 6 anos de idade, e na casa do vizinho, o vizinho trabalhava à noite, chegava de madrugada, e o turno dele, sei lá, terminava à meia-noite, ele chegava 2 da manhã em casa, e ele chegou em casa e tinha um ladrão dentro da casa dele. E ele pegou o ladrão, negão fortão, deu um murro, derrubou o ladrão, e naquele forfé a vizinhança juntou para cercar, vila de bairro, comunidade, todo mundo unido. E ali, a hora que o ladrão estava amarrado, a hora que estava todo mundo agitado, eu cheguei na beira do ladrão e dei a minha bica no ladrão. Porque estava todo mundo agitando, irmãos. Eu não era crente ainda, não tinha visto Jesus falar de mansidão. Eu confesso a você que eu fiquei muitos anos atormentado, pensando, acho que ele me viu. Ele vai voltar para me pegar. Fiquei assombrado, não valeu, não façam isso, viu, crianças? Não façam isso. Mas o que eu estou falando com você, e é muito bom eu tirar algumas risadas de você para falar uma coisa muito séria, que assim como eu entrei no embalo dos moradores do bairro,
que diziam queremos justiça, mas no fundo queriam vingança, assim como eu entrei naquele movimento, tirei a minha casquinha. Alguns de nós entram na conversa de outras pessoas. Se eu fosse você, eu não deixava não, hein? Sabe gente que apaga o fogo com gasolina? Por que você não fala umas verdades para ele? Gente assim. Gente que às vezes até entra na casa da gente para jogar gasolina na fogueira. E aí a gente de maneira imatura vai na conversa dos outros. Vai na conversa de uma cunhada, vai na conversa de um colega de serviço, vai na conversa de alguém que tira a faca, corta a orelha. Vai para cima que eu estou com você, mas na prática, não aguenta um tapa. Na prática, só está fazendo cena, só está fazendo novela. Cuidado para quem você dá ouvido, para você não entrar no embalo dos outros. E Jesus sabia quem Ele era de uma maneira tão equilibrada, irmãos. Sabia que Ele era o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus sabia quem Ele era, e você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Assim você defende quem tem que defender, assim você não vai no embalo de quem não tem nada para acrescentar. Já pensou se Jesus vai no embalo de Pedro? Você não está indo no embalo das pessoas e isso está te afundando mais ainda? Riscando a faca onde não é para riscar a faca? Finalmente, a mansidão exige de nós foco na missão. Aqueles que já leram o livro de Neemias conhecem a célebre frase dita por aquele homem. Aquele governante disse: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você precisa saber o que você está fazendo, precisa saber o que você está sendo chamado para fazer, precisa ter convicção, e aí ninguém te abala. Seja trabalhando na escola, na fábrica, no hospital, no comércio. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou um abençoador desse lugar e ninguém vai roubar minha paz. Jesus sabia a sua missão e desde o início veio para cumprir sua missão. E Ele nos chama hoje como igreja dele para estarmos neste mundo, cumprindo a nossa missão, indo por todo mundo e anunciando o Evangelho. E quando alguém vier nos mover da nossa missão, nós sabemos quem nós somos. Um provérbio capítulo 1, versículo 10 diz: filho meu, se os pecadores com conversa fiada, ele usa outra palavra, vou falar o certo, depois eu falo a Bíblia na versão do Robson. Ele fala assim: filho meu, se os pecadores com brandícias vierem te corromper, não consintas. Na Bíblia, na versão do Robson, fica mais ou menos assim: meu povo, se esses pé de breque vier aí com conversinha, te chavecar, não dá espaço não, hein? Não dá ouvido não, hein? Não escuta não, hein? Se eles vierem te corromper, não consintas, está na sua mão não consentir com que aquele que quer te desviar, te desvie. Está nas suas mãos. Se você ficar dando conversa, não pastor, eu sou forte, eu estou lá, mas eu sei. Não fica que você vai ser influenciado. Não deixa que vão te arrastar. Foco na missão. Qual que é a sua missão? Sustentar minha família, criar meus filhos, servir ao meu Deus, honrar os meus compromissos. Foco na missão, não desvia não. Assim, quando os soldados, o comandante, os guardas vieram, Jesus sabia, minha missão é morrer em favor deles, e entregou a sua vida em nosso favor. Eu preciso que você entenda o valor da mansidão, que você entenda, que você conheça a si mesmo, e diga com sinceridade: pastor, eu não sou muito manso não, eu sou meio explosivo. Essa sua sinceridade é muito boa.
E com a sua sinceridade, duas alternativas são possíveis. A primeira delas é você dizer assim: pastor, eu não sou muito manso não, hein? Quem quiser conviver comigo tem que ser assim. Você pode escolher esse caminho, mas esse caminho vai fazer você ficar aqui, seu filho ficar lá. Você ficar aqui, sua filha ficar lá. Eu sou meio bravo, mas quem quiser é desse jeito, é do meu. Você pode escolher, é a sua vida. Como dizia o Abu Janra, a vida é sua, estrague como quiser. Se você disser eu sou assim, e tipo Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tudo bem. Só que não vem chorar do que você está colhendo. Não vem reclamar. Sabe por quê? Porque existe um segundo caminho. Um novo e vivo caminho que se apresenta nas páginas da Bíblia Sagrada. Chamado Cristo Jesus. Que muda a natureza humana. Que usa o nosso temperamento e que nos ajuda, nos ajusta. E aquilo que nos é natural, Ele santifica. E você pode ser explosivo e pode ser um explosivo para o bem. Se as brasas do altar queimarem a sua língua. Pastor, eu não sou manso não, mas nessa noite eu quero que Jesus controle o meu temperamento. Porque o jeito que eu estou sendo não está bom, não estou colhendo coisa boa. Eu quero entregar o meu temperamento a Jesus. É essa a nossa mensagem, irmãos, a cada domingo. É fruto do Espírito. Gálatas 5:22, mansidão vai brotar da sua vida, se você entender que isso é um problema e entregar a sua vida a Jesus. Como você vai viver a vida? Eu sei que você tem muita potência, mas acredite, potência não é nada sem controle. Eu sei que você teve muitas vitórias, mas se perder o controle, perde a vida. Eu sei que tem coisa que é mais forte do que você, mas eu sei que existe um Deus mais forte do que aquilo que é mais forte em nós. E Ele disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Você não quer experimentar isso na sua vida? Vamos orar juntos, abaixa a sua cabeça, para que nós juntos possamos pedir ao Senhor que nos ajude a controlar os nossos impulsos, que nos ajude a lidar melhor com as questões da vida, que nos ajude. Nós já estamos num clima de Natal, você vai ter uma apresentação linda do coral em instantes. E é um momento rico que se soma a tudo que está sendo produzido nesse culto. Tem emoção com as crianças, tem beleza com o coral, mas tem a palavra de Deus te apresentando um caminho. Tem a palavra de Deus dizendo assim: os mansos tem um presente guardado para eles, tem uma herança. Se você quer ser mais controlado pelo Senhor, se você entende que do jeito que está, que esse jeito explosivo está te trazendo prejuízo, está afastando as pessoas de você, e quer que eu ore com você, me dê esse privilégio, fique em pé. Senhor, eu quero ser mais manso para atrair as pessoas. Deus abençoe minha irmã, já temos uma irmã em pé. Se você quer se somar, não é apelativo, não é muito tempo. Rapidamente, se você quiser, Deus abençoe os irmãos que estão se levantando, Deus abençoe, para a sua casa ser diferente, para os seus filhos serem criados de uma maneira diferente, para o seu casamento ser diferente. Às vezes você explode e acha que a pessoa tem que te aceitar assim mesmo. O Senhor quer te moldar, o Senhor quer te moldar. Some-se a esse grupo, eu quero orar por você. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado por esta noite em sua completude. A tua palavra que nos chama, mais do que estar ali junto às margens plácidas, como diz o hino, sermos pessoas plácidas, mansas,
Nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos com Teu Filho Jesus, enfrentar situações da vida sem destemperar, ser mais direto naquilo que nos atormenta, sem deixar os fantasmas tomarem conta da nossa consciência, assumir a nossa postura. Nos ajuda, Senhor, a sermos firmes e mansos, verdadeiros e mansos, corretos e mansos, comprometidos e mansos. Esclarece, ajuda-nos a não misturar as coisas, Deus meu e Rei meu. Eu tenho irmãs, irmão em pé junto comigo, dizendo: eu quero ser mais controlado pelo Teu Espírito. Por favor, Deus, nos controla. Eu estou junto com eles aqui em pé. Estou pedindo por eles que neste gesto de coragem reconhecem, querem viver algo novo, querem ser o ponto de equilíbrio da casa, reconhecem que em algumas situações estão até perdendo o equilíbrio. Ajuda, Deus, ajuda. Fala aos corações, repreende a fúria do inimigo, faz com que todo espírito de engano seja repreendido em nome de Jesus, para que com clareza tenhamos postura correta, que glorifica o Teu nome, que faz com que nós sejamos mais parecidos com o nosso Senhor. É a oração que eu faço, já agradecendo a vitória que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Amém.